Gente, boa noite. Deus abençoe vocês que estão entrando aí, chegando. A gente vai ter uma conversa gostosa aqui, porque afinal de contas a gente quer conhecer os nossos avós e queremos conhecer esse casal maravilhoso. Eu sei que todo mundo tem várias curiosidades. Se você estiver assistindo e tiver alguma curiosidade e der tempo, escreve sua pergunta aí que a gente faz aqui. Mas nós estamos muito felizes. Eu aprendi que eu vou chamar o senhor de AP. AP André. E a pastora Carol, né? Um prazer, um privilégio ter vocês aqui conosco. Nós estamos muito felizes. E que comecem os jogos, porque temos muitas perguntas. É a luta contra o tempo, né? Vai ser a luta contra o tempo. Mas vamos lá. Eu estou muito nervoso porque eu nunca fiz isso aqui que eu estou fazendo agora, né? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, gente. Queria que vocês falassem, né? O propósito disso aqui, na verdade, foi exatamente para a igreja, né? Conhecer mais vocês, né? A gente se aliançou agora, né? Tem uma caminhada juntos. E aí surgiu essa ideia dessa galera aí, né? Das mídias. E aí a gente queria que vocês começassem falando um pouquinho de vocês, assim, né? Da história, de onde vieram. A gente já sabe um pouquinho, mas o pessoal não, né? Dorme. Não, tô brincando. É, tipo o Globo Repórter, né? A gente estava falando ontem, né? Como vivem, o que comem, onde dormem. Né? E é isso aí, família, né? As filhas, né? Eu já pude conhecer lá, né? Apesar que eu não conhecia a que se casou, né? Eu não conheci ela. Só as outras, as menores, né? Enfim, é isso, né? Fazer uma apresentação pra onde gente. vocês nasceram? É assim, né? Como se conheceram? Isso a gente quer muito saber. Então tá, né? Boa noite a todos. Boa noite, eu não sei, né? Quem for assistir, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer, né, estar aqui com vocês nesse dia. Estar aqui, né, conhecendo a igreja, estar mais próximo. Muito prazer mesmo, a gente está muito feliz dessa caminhada juntos. E vamos falar um pouquinho sobre nós, né? Bem, eu sou Ana Carolina, mais conhecida como Carol, ou pastora Carol, ou apóstola Carol, como quiser me chamar, serva do Senhor, antes de tudo, né, filha. E eu nasci no Rio de Janeiro, não tenho sotaque carioca, porque todo carioca, geralmente, você já conhece pelo sotaque. Senão eu ia já perguntar já a pergunta clássica, né? Se é biscoito ou bolacha, né? Pois é. Mas eu nasci na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, é Serra, né, do Rio de Janeiro. Mas eu vim para Santa Catarina com 1 aninho de idade. Então, eu fui criada, né, em Joinville. Não deu nem para pegar. Não peguei nem o sotaque. Alguma coisa por conta, né, do convívio com a minha mãe, com a minha avó, com meu tio, mas muito, muito pouco. Então, meu sotaque é bem Catarina. E eu cresci, né, na cidade de Joinville. Eu não nasci, nós não somos de um lar cristão, né? A minha família sempre buscou em várias religiões. Mas, quando eu fiz 14 anos de idade, eu tive um encontro com Jesus. E foi algo maravilhoso. E eu costumo dizer que eu agarrei Jesus e nunca mais soltei. Porque, como diz aquela canção, né? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Com quantos anos, pastora? 14. 14 anos de idade. Tive esse encontro com o Senhor. E nunca mais saí da presença dele. E ali eu já me envolvi com a igreja, servindo, né? Trabalhava com kids, com dança. Essa é uma fase legal quando se converte, né? A adolescência é muito explosivo, né? A gente quer participar de tudo. Eu lembro que eu ia em todos os cultos e uma vez teve uma reunião de liderança. Eu fiquei sabendo que ia ter essa reunião e eu fui. E o meu pastor olhou para mim, meu Deus, Carol, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, pastor, deixa eu aqui no cantinho, eu quero só ouvir a palavra que você vai falar. Porque eu tinha muita sede. Então, desde os 14 anos eu caminho com o Senhor. E quando eu fiz 17 anos, eu conheci o homem mais lindo do mundo. Um jovem chamado André, que foi visitar a nossa igreja. E começou a congregar ali. Ele teve uma direção de Deus de congregar. E eu tenho certeza que essa direção é porque a gente tinha que se conhecer. Mas eu não fui fácil, não. Porque a Bíblia diz que a mulher virtuosa ela deve ser achada. Diz, mulher virtuosa, quem a achará? Então, a gente tem que se conter, né, buscar no Senhor. E aí ele foi tentando se aproximar, conhecer, mas eu fui bem durona. Porque eu também estava muito focada, né, em estudar, em buscar o Senhor, envolvida com as coisas da igreja. E aí ele teve que batalhar um pouquinho para conquistar meu coração. Batalhar, esperar, né? É, desse jeito. Mas aí a gente começou ali com 17 anos, né, conheci ele.
logo ele já tentou se aproximar e tal, oramos, Deus confirmou. Começamos a namorar, em 1 ano e 1 mês casamos. Foi tudo bem rápido. Tinha quantos anos? 18 quando eu casei. 18. Tudo bem No rápido. caso, você que era o novinho. E casamos, ficamos ainda 4 anos, né? Só eu e ele, já servindo ao Senhor, fazendo muitas coisas na igreja, também no corpo de Cristo, sempre com esse chamado, né? Apostólico, e não entendíamos, mas já era desde o início. E quando eu fiz 21 anos, aí veio a primeira filha, a Sara, e hoje nós temos 4 meninas lindas, que é a Sara, a Letícia, a Catarina e a Rítila, que já está casada. E é essa um pouquinho da nossa, resumo, sim, né? Da minha parte, da nossa história. Legal. Vamos lá, então. Eu sou catarinense mesmo, né? Nasci em Florianópolis, nossa capital, e morei muito naquela região, porque tem aqueles municípios que formam a grande Florianópolis ali, Biguaçu, São José, morei em tudo ali, né? Tipo aqui, né? Grande São Paulo, né? Então, morei por aquela área toda ali. Eu vim para Joinville logo adolescente, meus pais se mudaram, e fiquei muito tempo. Acho que a maior parte da minha vida até hoje foi em Joinville, né? Graças a Deus nasci num lar muito funcional. Meus pais e minha mãe, meu pai já falecido, faleceu em 2019, muito centrado, né? Eu sou o mais velho de 2 irmãos, né? Glórias a Deus hoje todos na igreja. Meu irmão do meio, o pastor Anderson Estel, é pastor de uma das nossas unidades em uma cidadezinha chamada Nova Trento, cidadezinha italiana lá em Santa Catarina. Meu irmão caçula também já é obreiro lá, líder lá também, está no caminho para ser pastor também, né? Então eu sei que tudo isso é fruto aí da sementinha do pai e da mãe, mesmo não como a Carol, não nascendo num lar cristão. Pelo contrário, né, Umbanda, Candomblé, por parte de mãe, né? Meu avô foi um pai de santo bem conhecido na época, década de 90, enfim, e 80. E por parte de pai, o kardecismo linha branca, que é muito tradicional na cultura dos Estel, né? Na família Estel já, geracionalmente. Tudo ali no espiritismo mesmo, O né? espiritismo é bem, a gente respeita, enfim, né? Mas é bem tradicional de geração para geração essa questão. E eu, como sou o neto, o primeiro neto de todo o clã dessa geração, foi o primeiro, eu já estava, né, vamos lá assim, um pouco preparado, cotado para quem sabe já assumir o cajado e ter alguma, já o que a minha avó me falava, né? Tanto que tinha um dos guias lá, o doutor André Luiz, né? Enfim, me deram o nome por causa dele. Meu nome é André, eu só assino André Estel, né? Mas tem o Luiz no meio ali que eu não uso, mas tem o André Luiz Estel ali, e era por causa disso. Claro que daí os planos, né? Do outro lado aí, muito respeito eu falo, né? Não deram muito certo, hoje é o André de Jesus. Então, em 96 eu me converto, né? Eu tenho 44 anos. Me converti entre 16 para 17 anos. E geralmente algumas pessoas se convertem e são muito rápidas em trabalhar para Deus. Eu conheço muita gente, se converte, passa um tempo e já vai servir no ministério. Já no mesmo ano, aquela fome. A Carol acho que foi assim, né? Eu acho que desde a conversão já estava servindo, e eu não fui assim. Eu fiquei 2 anos paradão, né? Parado no sentido, vamos ver, né? Como funciona. Então eu fiquei assim 2 anos sem me envolver absolutamente com nada. Estava na igreja, participava dos cultos, ia com meu pai, também não tinha um interesse inicial de servir e tal, até que em 98 eu recebo um convite para ingressar num ministério, no louvor, numa banda chamada New Life, na região de Biguaçu. Ela era muito atuante, e é interessante que já sempre com características itinerantes. A New Life tinha essa questão de tocar e tal, e então aí eu posso dizer que eu ingressei no ministério, comecei a servir realmente já, com força, e não parei mais. Então vão fazer 26 anos de ministério agora em julho. Olha aí, então uma curiosidade, hein? Igual seu filho, inclusive, né? Não sei se você sabe, mas aquela pessoa ali, ele era o ministro de louvor, né? Quando eu comecei a tocar na igreja, ele era o ministro de louvor da igreja. Então tudo começou na música aí, né? Veja só, né? Eu comecei no louvor em 98, em 2001 para 2002, foi ascendendo o chamado para a área do ensino e da palavra.
E o pessoal deu graças a Deus, né? Porque realmente eu acho que não era muito a minha praia, né? Negócio de louvor. E era muito esforçado, queria servir. Foi a porta que abriu para o ministério para mim inicial, ok. Eu fazia violão base, guitarra base. E foi então na minha mudança para Joinville, que ali que houve esse reencaixe ministerial. Porque eu fui tentar me reencaixar novamente em alguma outra banda. E comecei a ensaiar numa banda local de Joinville, né, na época. Comecei ali os ensaios, que eu quero continuar servindo na área. Foi quando eu recebi uma palavra profética muito forte. E existem estações da nossa vida, né? Uma estação de muitas profecias me alcançando a respeito do ministério da palavra e de ensino. Então, foi quando começou a surgir alguns convites iniciais de lecionar em escolas dominicais, aquelas famosas escolas dominicais antigas, e eu fui entendendo ali o migrar ministerial para a área de ensino, que é o que eu estou até hoje, né, lançando livros, etc. e tal. É a minha pegada muito forte. E foi justamente quando eu mudo de bairro e eu vou morar na zona sul de Joinville, no bairro chamado Ademar Garcia, que eu vou congregar perto de casa, que era mais confortável para mim, e aonde eu encontro, né, a Carol, que tinha acabado O amor da sua vida. É verdade. Acabado de mudar. Então, eu chego, né, na igreja, e ela é difícil, hein, gente? Bem difícil, tá? Ela trabalhava nos Kids, era líder de teatro na época. E eu fui entrar no teatro só para ver se eu me aproximava, né? Me ver um papel de poste aí, de qualquer coisa que não se movimente muito, né? Essa foi a ideia. E ali a gente começou, chamei ela. É interessante, porque eu falo muito para os jovens, aqui eu encerro essa parte aí, porque eu sei que tem outras perguntas, né? Eu sempre falo para os jovens da nossa igreja, depois da salvação, a decisão mais importante da sua vida é o casamento. O nosso primeiro encontro foi, eu acho, talvez o mais antirromântico da história. Eu chamei ela para sair, estava meio sem dinheiro na época, chamei ela para uma barraquinha de aquele salada de 98 centavos, não sei se em São Paulo isso aqui. Né? Isso existia, no Sul muitos anos no atrás. Sul é muito comum ter esses 98 centavos. Aquele tempo esse valor. Hoje também não é mais. Hoje não tem mais esse valor. Aquele tempo existia. Com R$1 você fazia um lanche. Sentamos ali e o papo foi ministério a noite inteira. O que você pensa em Deus e o que você pensa no futuro para Ele? Ela, se você não perguntar, se eu te perguntar também. Quando nós conversamos, depois de horas, que a coisa, cara, bate, vamos começar a orar. Então, nossa preocupação era não comprometer o que Deus estava fazendo, tanto comigo como com ela. Né? E a minha oração sempre foi assim, né? Senhor, no barquinho da minha vida, aquela coisa bem de guria, assim, no barquinho da minha vida, coloca uma mulher que seja um motor de popa e não uma âncora. Essa era a minha oração. A gente já entendeu o livro agora, né? Só que ele está falando dos remos lá. Daí tem um livro muito bom que nós lançamos, o Casal Vocação Ministerial, que a gente explica muito disso. Né? Então, foi isso. Assim, basicamente foi isso, e aí a gente começou toda uma trajetória, enfim, até hoje aqui. Mas eu chego em Joinville, numa mudança geográfica da minha casa, em Joinville mudo tudo, inclusive a questão do encargo ministerial, e onde a gente se conhece lá. Virou uma chave mesmo, né? Se encaixa. Quantos anos de casado já? 19. 19 anos. Completamos 2 décadas em fevereiro agora do próximo ano, que a gente quer comemorar legal, assim. 20 anos é 20 anos, né? A gente vai fazer 20 anos. Em julho. Agora em julho, né? Legal, assim, a minha pergunta já foi boa parte... Não, é a número 2, né? Então, a gente quer muito saber, o nosso querido AP André, assim, vocês com certeza, não sei, antes do ministério ou durante até chegar onde vocês estão agora, vocês trabalharam, tiveram
Trabalho secular, né? seculares, vamos falar Profissão. assim, profissão. Formação, enfim. A gente sabe de uma aí que o senhor teve bem interessante. A gente ficou sabendo. A gente deu Fiz uma de tudo, fuçadinha, A gente deu digamos uma assim. fuçada, a gente achou bem interessante esse negócio de porteiro de balada, umas coisas assim. Foi de tudo já um pouco. A gente descobriu que o apóstolo já foi apenas um rostinho bonito. Ele é muito mais do que um rostinho ele bonito foi, também. Ele foi modelo, galera. Não conta. Ai, desculpa! Faz tempo. Conta pra gente, o senhor era todo bonitão. Sim, sim. Sempre Conta. arrasando. Gente, olha, eu já fiz de tudo um pouco. Eu já fiz de tudo um pouco. Tinha um Trabalhei pastor como- aqui, só um parênteses, falou desse negócio de porteiro de balada, né? Tinha um pastor na nossa antiga aqui, no antigo ministério, né, pai? Que ele brincava muito com esse negócio. Quando aparecia um adolescente, aquela fase do que o cara só tem o bigode assim, aí ele chegava e falava: "Ô, irmão, e esse bigodinho de porteiro de boate?" Mas desculpa. Então, na verdade, eu fui segurança não de uma balada, eu fui segurança de uma casa de bingo. Pastora Zane, informação Acho que incompleta piorou a aí. Não, situação. é que eu Pastora. já vou dizer para ela ali o que já vou arrumar aqui. Segurança eu fui de uma casa de bingo, assim, que foi nos ambientes, hoje é proibido, né, nacionalmente. Sim. Olha, e aí eu fui ser garçom numa casa noturna. Ah, Então só trocou o encargo aí. Eu fui Então não chegou a ter o bigode, né? não chegou até o bigode. Fui garçom. E eu vou sinceramente, entre essas experiências de garoto lá, de ser garçom e ser segurança, eu não sei qual era o pior, tá? Eu não sei qual era o pior, porque como eu via vidas sendo famílias, homens perdendo tudo naquelas máquinas, era um ambiente assim bem opresso, bem opresso. E eu já estava em Deus. Então até era uma pressão dos meus líderes, cara, procura outro trabalho. O ambiente O ambiente não é para Já você. Eu falei, totalmente então me incompatível, ajuda. né? E eu falei, me ajuda a arrumar outro trabalho e tal. E depois, claro, a gente conseguiu, né? E ainda teve, como modelo, trabalhei uns 3 anos e meio, claro, né? Uns 50 quilos mais magro, no gurizão, etc. e tal. Hoje, modelo só de funerária, olha lá, né? Não, continua lindo, pelo menos com os meus olhos. As filhas e Isso para é que ela, importa. o que importa, né? Mas bora lá. E tanto que sempre, quando me lembro quando que eu ia romper numa agência em São Paulo, aqui em São Paulo. Eu estava para ficar e para morar aqui e para me dedicar a essa área. Aí eu fiz muitos trabalhos, tanto muito mesmo. Então pode ser que vocês vejam esse Ainda bem que não tinha rosto muita internet novinho. naquela época, glória a Deus, né? Senão, Nossa. glória a Deus, não tinha muito essas coisas. Hoje em dia estava fácil, né? Mas foi uma época que estava bem focado nessa área, Muito né? focado, estava Ele muito queria realmente viver. Mas era modelo Essa fotográfico profissão. ou de Fazia tudo. passarela? Fazia tudo. Muita propaganda. Gente, será que alguém quer que ele desfila pra gente? Que maldade. não é só um podcast, né? Ah, tá bom, tá bom. Então, assim, gente, eu me lembro que eu estava em São Paulo, participando de um casting para cá, grande. Tinha uns 40 meninos que vieram do Sul. O dono de uma das maiores aqui agências olhou assim e falou, eu quero aquele menino. Daí a moça falou assim, ó, ele não está rasgado. Então pede para ele ir para a sua cidade. 3 meses a rasgar esse abdômen e volta já para ficar. Faz abdominal de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, melhor alimentação e volta. Então eu Definir, né? fui para ir, definir. para voltar e ficar. Nesses 3 meses dessa ida, é que o Senhor falou comigo, abandona tudo, porque o teu encargo é para outra coisa. E eu já estava no Tempo reino, exato mesmo. começando a me envolver no reino, já servindo, inclusive. Já estava servindo. E aí, graças a Deus, eu entrei depois totalmente. Isso foi bem no início, né? Porque depois, assim, os trabalhos, você falando, só para passar para a Carol, eu me formei como administrador, então todos os meus trabalhos mesmos daí de envergadura foram na área de auditoria, controladoria, administração, até Deus me chamar
Não, agora, 100%, né? agora deu. Eu lembro até que no retiro de pastores, né? O senhor estava compartilhando dessa parte, quando foi chamado ali Não, para estava no meu auge 100% profissional. no ministério, você Meu estava no auge profissional. profissional, né? É. Esses Sei trabalhos porque aí geralmente foram é bem assim, né, que gurizão lá no acontece. início, né? De Esses é só segurança e tal. curiosidades. E não chama os desocupados, né? É o cara que está ali produzindo, Tava no no meu auge auge. profissional. Chega, filho. Deus não chama desocupado, bem isso. Então, o restante foi na área de controladoria e auditoria, que sempre foi minha área de atuação, Legal, legal. até o ministério. Carol também trabalhou no hospital, né? Eu trabalhei desde muito nova. Minha mãe era mãe solteira, né? Tem até um livro que eu conto a minha história de reconciliação com meu pai, de cura, né, de perdão. E minha mãe, então, tentando se reinventar para poder manter uma casa, ela, além do trabalho dela fora, ela era enfermeira. Também a gente tinha loja, né? A gente fazia de tudo um pouco. Então, desde muito nova eu trabalhei. Trabalhava com ela na loja, depois nós tínhamos a loja juntas, depois eu casei, né? Trabalhei também no hospital. Eu cheguei a fazer faculdade de letras, mas não concluí, né? Porque foi logo depois que a gente casou. Depois também fiz pedagogia, mas aí eu não concluí porque eu engravidei da minha segunda filha. E agora estou tá encerrando contando a a sua minha história teologia. quase aqui. Oi? Tá quase Parecido. contando a minha história. E aí, agora estou concluindo a de teologia, graças a Deus. Mas eu legal. cheguei Eu a... até ia perguntar disso, porque acho que foi. Fazer. Kel viu, né? E acho que Não sei se um foi uma stories, postagem. uma postagem de você fazendo uma prova em algum lugar do mundo. Aham, isso mesmo. A Aí gente eu tava... até falei, foi a Cesumar, foi onde a gente se formou também, né? Isso. A Unicesumar. Que é uma faculdade EAD, porque hoje, como pastora, né, de igreja, 4 Não tem filhas, como. a gente viaja muito, então não tem como. Eu gostaria muito de fazer presencial, mas por conta da demanda não tem E a como. estrutura deles é muito legal, né? Eu Sim. gostei muito da. É muito bom. E eles têm polos no mundo inteiro. Então foi bem... Não, e Deus assim é tão maravilhoso, porque nós íamos, né, ministrar na Suíça e eu tinha uma prova naquela semana. E eu fiquei assim, nossa, eu vou Prova perder no essa polo, matéria. né? E aí eu fui me informar, tinha o polo lá, na Suíça, em Genebra. Chique ela fazer uma prova em Genebra. Só que, não, Fechou com chave de ouro. e ainda foi ainda melhor, porque Deus, eu falo que Deus é maravilhoso, porque já é um privilégio, né? Poder estar na Suíça, fazer uma prova lá, mas a matéria que eu estava estudando era sobre a reforma protestante. E eu estava no lugar onde tudo aconteceu. E lá eu fiz a Providencial prova. demais, né? Um dos berços da reforma. Presente, os mimos de Deus, né? Providencial. É bem isso. Mas é um pouquinho disso a nossa trajetória. E como o Né falou, Deus não chama quem está parado. Então, realmente foi no nosso auge, né? André estava trabalhando numa empresa multinacional, ganhando muito bem. Eu também estava muito bem, né, empregada. E aí, quando Deus nos chamou, realmente para ser renúncia, porque senão não é renúncia, né? Para poder estar no ministério. Então, a gente renunciou tudo, entendendo que havia um propósito e um chamado. Estamos aqui até hoje. Aproveitando o gancho disso, né? Que entrou na questão aí do chamado, né? Para o processo do ministério. A gente não está com o livro aí, né? Eu esqueci, eu ia A pedir gente- meu autógrafo, quer dizer, minha dedicatória. E a gente está lendo o livro do Casal e a Vocação Ministerial, né? Juntos, Tá né? Esse é lendo forte. juntos. Esse livro é forte. E aí a gente queria exatamente aproveitar que acho que está bem no rumo assim da conversa, né? A questão de ajuste assim de propósitos, né? De remar para o mesmo lado e na mesma intensidade. A gente está bem nessa parte, né? E assim a gente indica, hein, gente, muito bom, né? Tem uns práticos, né? No final dos capítulos, umas perguntas. Tem uma dinâmica bem legal para o casal Sim, a preencher. gente está fazendo bem bonitinho. Muito legal. E assim, aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa parte do processo, né? Porque vocês já falaram na conversão, tudo, a saída ali do trabalho, né, secular, né? E assim, a questão já dentro do ministério, porque tem as diferenças, a gente estava até conversando agora antes do podcast sobre os temperamentos, né? Então, assim, as diferenças entre vocês, né? E esses ajustes, né? Tipo assim, um foi primeiro e o outro puxou, vocês entraram já bem alinhado, não sei se está dando para entender aqui, bem essa questão dos remos, né? Assim, como foi essa questão de, né, vocês têm o chamado apostólico, né? E precisa estar muito alinhado, né? Sim. Para a coisa decolar juntos, né? Esse livro ele está na segunda edição. E a primeira edição ela foi um pouco mais compacta. E nós agora fizemos uma segunda edição onde ampliamos a parte da Carol, inclusive. E tanto o livro O Casal e a Vocação Ministerial, como Educação de Filhos à Luz da Bíblia, a ideia foi fazer um livro prático. Aliás, Educação de Filhos mais prático ainda, cada tópico um exercício. Cada tópico um exercício
bem assim de autoanálise. E ali a Carol conta um pouco da experiência dela. Geralmente depende qual é a direção que ela tem, às vezes, em alguns cultos de mulheres, ela ministra essa parte. Porque o que a gente usa como exemplo, e é bem bacana, o casamento é um barquinho e 2 remos. 2 remos, né? Simbolizando cada área do cônjuge. Então, qual que é a dinâmica que nós usamos? Bota aqui a mão, aqui, meu amor. Então, imagina que ela está remando para cá, o barco, e eu aqui. É exatamente isso que é falado lá, né? Esse barco está em voltas e não chega ao lugar Só devido. está andando em círculos, Só que às né? vezes nós colocamos para o mesmo lugar, e ela remando rápido, e o outro assim. O barco dá voltas maiores, mas também não chega onde é para chegar. O maior desafio de um casamento na terra é isso aqui, ó, encontrar essa sincronia. Agora conta o segredo para todo mundo. O livro a gente trabalha muitas perspectivas em relação a esse alinhamento, né? Se fosse um filme de comédia romântica, a gente falaria, o segredo é o timing. Tem que ter o timing correto. Então, para mim, é o maior. Porque quando um casal. Vocês já viram, eu acho que eu cito no livro, aquelas provas de canoagem olímpica que tem 4 camarada, numa sincronia absurda. Sensacional aquele filme. O resultado é velocidade. Então, esse alinhamento aqui, o que vai trazer para o casamento? Uma velocidade. O casal passa a viver em um ano que demoraria 3, 4. É fantástico. Fantástico. Então, eu entendi o encargo um pouco mais cedo, o nosso encargo apostólico, que a gente nem tinha a dimensão dos 5 ministérios ainda. O profeta, o apóstolo, o evangelista, No livro o pastor você e o comenta mestre. isso também, Eu né? não tinha dimensão, mas eu já sabia para onde a gente iria. A Carol demorou um pouco mais a entender, e esse desalinhamento fez com que a gente demorasse a alcançar algumas coisas. Até que Deus fala com ela, e eu vou deixar ela falar, que essa parte ali foi muito pessoal, né? Eu só orava e esperava pacientemente, né? Aí Deus, ele mexer no coração para ela entender, porque assim, nem todo mundo Deus foi chamado para ser integral na obra, nem todo mundo, é a minoria. Nem todo mundo foi chamado para tocar nações. É uma questão de encargo específico. Eu entendi antes, e eu esperei pacientemente Deus falar com ela, e ela pudesse internalizar também o que Deus tinha para nós como casal, né? Daí Sim, e por quê? Não que eu não amasse, né, servir. Como eu falei aqui, desde que eu me converti, eu já me envolvia nas coisas da igreja. E eu sempre tive isso no meu coração. Tanto é que quando nós conversamos a primeira vez, antes de começar a namorar, foi justamente sobre o chamado. Porque eu sempre tive esse foco. Não, eu tenho um chamado, eu quero servir Jesus, e isso vai ser uma das coisas muito importantes num relacionamento, né? Se você não tem essa visão, então eu nem quero. Então, eu sempre tive esse entendimento. Porém, eu tenho um perfil muito racional. E as promessas de Deus, elas vão além, né, do que aquilo que nós entendemos ou conseguimos mensurar. É realmente fé. E quando ele vinha falar para mim das promessas, nações, né, esse encargo, eu falava, é loucura, porque não era algo para mim palpável. nunca nem tinha saído do bairro. Eu não conhecia nem o Paraguai. Como nações? Como assim? Então, como eu tenho esse perfil muito racional, era muito louco para mim, tudo isso. Ao mesmo tempo, creio em Deus, creio em Jesus, mas... E aí, várias questões de traumas, né? Por conta de não ter o pai, aquela coisa do merecimento. Não, isso não é para mim. Não, eu não posso, eu não Aquelas consigo. crenças limitantes, né? Que Crenças a gente cresce limitantes. com elas, né? Isso mesmo. Então, para mim, era muito difícil acreditar nisso. E também o meu perfil, a questão do controle, de querer determinar já o que vai ser feito, né? Então, É isso que eu ia perguntar também, né, pastora? Será que também não entra um pouco aí do próprio temperamento, até, né? O Sim. trabalhar de Deus com o jeitinho de cada um? Temperamento, as heranças né? familiares e educacionais, como ela citou, a questão do pai que dá destino, lembra que eu preguei ontem aqui na conferência? Não teve, a gente entende completamente isso. Eu já vim de um lar mais funcional, ela não. Então, todas essas inseguranças são já né? O medo. compõem a história dela.
Sim, e então quando ele, né, falava de tudo isso, e como eu falei, a questão do controle né, do meu perfil, do meu temperamento, de querer planejar, de querer organizar, eu já tinha tudo muito planejado na minha cabeça, né? De que eu iria, ok, tem um chamado pastoral na minha cabeça. Coisa de colérico e melancólico mesmo, né? Terra. Eu tinha o entendimento que nós tínhamos um chamado pastoral, porque sempre amei cuidar de vidas, de estar envolvida na igreja, né? Desse dia a dia da igreja é gostoso. Então eu já sabia que tinha esse chamado, se teria o título, né, o encargo, não sei, mas eu sabia que a gente ia estar sempre ali. Mas a minha cabeça era o quê? Estar na igreja, servindo e ter o meu trabalho secular, ter uma profissão fora, né? Até por conta da cultura familiar que eu tinha, da questão de estudar, de ter uma profissão. Então era isso e ponto. E, se for parar para pensar, não é um plano ruim, né? Não é uma estratégia ruim, é uma estratégia boa. Mas, no caminho, eu tive que entender que mesmo com um plano muito bom, uma intenção muito boa, eu preciso submeter ao Senhor. E entender que os planos dele são muito melhores do que o meu, né? Que os pensamentos dele são mais altos do que os meus. E aí foi um processo grande de confiar, né? De viver a vontade do Senhor. E nesse processo, muita conversa, né? Muito alinhamento entre nós. E por vezes eu não concordava, né? E aí colérica, coisas esquentavam um pouco, aí ele não. Então vamos parar com a conversa. Graças a Deus, Deus colocou um fleumático na minha vida que acalmava, e ele ia para a oração. E passou o tempo, né? Nós já tínhamos a primeira filha ainda. E eu ainda me batendo, não, porque tem que ser do meu jeito, porque esse plano é muito bom, Deus vai aprovar, né? Eu vou me formar, vou ter um trabalho fora e vou ajudar na igreja. Era isso que eu queria. E, meu Deus, né? Hoje eu olho, o plano de Deus é perfeito mesmo. Não tinha como, com o encargo que nós temos, eu ter um trabalho fora. E aí eu cheguei ao ponto de realmente ficar doente, né? No livro eu conto, né, meu testemunho. E alguns falam, a mão de Deus pesou sobre você. Eu acredito que não. Eu acredito que foi um momento que eu vivi a vontade permissiva de Deus e não a perfeita. E a gente chega a um ponto que a gente ama tanto a Jesus que nós não sabemos viver se não for no centro da vontade dele. E mesmo eu com esses pensamentos de que o que eu quero, o que eu penso é o melhor, né, isso aí não é de Deus e rejeitar, mas o meu espírito clamava, vamos fazer a vontade de Deus, faça a vontade dele. Parece que a coisa vai afunilando mesmo para não ter outro... Eu comecei a ficar doente e isso refletiu no meu corpo, né? Foi um momento que eu entrei em depressão, tive síndrome do pânico, foi bem difícil, fiquei realmente irreconhecível, porque eu sempre fui muito alegre, muito ativa e eu não queria mais nada. E aí eu engravidei da Letícia, foi um momento ali que Deus ministrou muito ao meu coração, foi muito lindo, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Foi um momento que eu precisei ficar muito em casa. E ali Deus foi me mostrando, eu conto detalhes no livro, né? De o quanto eu tinha me perdido nesse tempo. E Deus foi me resgatando e eu me rendi a fazer a vontade dele. E aí foi um processo maravilhoso de dependência, de ouvir mais a Deus. E eu digo que a Carol é uma antes desse processo e outra totalmente diferente após. Uma mulher de muito mais fé, muito mais intimidade com Deus. Hoje eu sei, quando Deus fala vai, mesmo que tudo diga não, mesmo que tudo aparente, não vai dar certo. Eu sei que o meu pai falou, eu vou. Foi assim com Brusque, né? Mas eu tive que passar pelo processo. Brusque, vocês falam ali a parte já da Nação Forte, né? Isso. E essa a gente ia entrar bem aí. E a gente ia entrar exatamente aí. Como é que vocês foram parar lá? Quer dizer, a gente sabe. Mas assim, pessoal, como é que vocês foram parar lá? E depois, o ministério já existia, né? Sim. E assim, também eu tenho uma curiosidade, isso eu não sei. E o apóstolo Casas? Quem é? Como assim? Como o senhor conheceu? Como ele a minha virou história o seu com o meu pai? pastor, a minha história com o meu pastor é bem antiga, porque ele chegou a ser meu líder de jovens. Então, faz tempo, né? Faz bem tempo. E depois eu acabei indo para outra igreja, que foi onde eu conheci a Carol. E, assim, resumindo, eu já congregava com o pastor Casas, já estava, senão a história vai ficar muito longa, né? Estava com ele já, era o co-pastor lá dele, sempre junto, só que eu e ela já tinham características do nosso ministério de servir o Brasil e fora do país. Então,
a gente já estava, então, agora, engrenando nas nações, enfim, Deus abrindo portas. Foi quando nós fundamos, em 2004, um ministério chamado Ide às Nações. Tem um site até hoje, ideasnações.com.br, né? O Ide às Nações não é uma igreja, é uma ferramenta para eclesiástica, uma ferramenta para servir o corpo. E a gente começou com seminários, treinamentos, livros, a servir o corpo. Então, meu pastor falava assim, olha, eu tinha um culto que ele tinha me dado na terça-feira, que era um culto da palavra, que eu trazia para a igreja, então eu não viajava às terças e domingo de ceia. O resto, meu amigo, ele me liberava e me abençoava para correr o Brasil. Quando surgiu o Brusque, a gente estava tão ativo, principalmente quando a gente lançou uma escola de casais, aquela escola de casais. Ao mesmo tempo, nós também, a gente trabalhava muito, ela sempre trabalhou muito. Nós também atendíamos muitos casais dentro da igreja. Quando não estava viajando ou não tinha compromisso na igreja, sempre fazendo visita. Uma marca do nosso pastoreio são as visitas. Sempre visitamos muito. Muito bem lembrado. Se eu pegasse uma semana inteira de viagem só aqui na cidade ou na casa, era a semana inteira de atendimento. A gente trabalhava muito. Na verdade, acho que nessa época Deus já estava forjando vocês para o hoje, pastoral, né? Que é pastoral. Casais, né? Você trabalha com pastores, são casais, né? Só que quando a gente lançou na época uma escola de casais com 5 módulos, aquilo bombou, cara. Abriu agenda para nós no Brasil todo. A gente tinha uma agenda quase de 2 anos para frente. E foi nesse tempo que aconteceu o Brusque na nossa vida. Eu já pregava na Nação Forte. 1, 2, 3 vezes por ano eu conhecia o pastor. Só existia ela ou já tinham Só existia ela ali na época. Era só a sede Brusque, ali, uma igreja única, que vai fazer esse ano 18 anos de história. É uma igreja com bastante tempo, só que eu assumia 9. Né? Então, quando nós fomos, o pastor me liga um dia, pastor Emílio, estou fechando a igreja. Eu falei, peraí, cara, como assim? Dívidas enormes, problemas morais, uma série de coisas que, enfim, a história é longa. Ele, no casamento dele, com problemas também. Eu falei, não, estou fechando. Os últimos 10 que tinha na igreja, eu já pedi para ir procurar. Tanto que o último culto deu 2 pessoas. Então, estava arrebentado. E eu falei, não vai fechar. Nós vamos orar 30 dias. Deus é Deus de milagres. Vamos orar primeiro. E eu e ele, eu e a Carol, ele e a esposa dele, que ainda estava com ele na época, a pastora, começamos a orar. E eu nunca ia imaginar que nesses 30 dias Deus ia nos mandar para lá. Eu fiz assim, né? Eu sou muito daquele old school, aquela velha escola ministerial. Eu falei, se o Senhor falar com o meu pastor, ok. E Deus falou com a gente. O primeiro que Deus falou foi o Casas. Falou, não, filho, eu sei que abrir mão de você aqui vai ser difícil. A gente era muito ativo realmente na igreja, atendia muita gente, mas ele nos abençoou. E no início até eu queria abrir uma cena, que é a cena na igreja do meu pastor. A cena em Brusque. Vou mudar tudo. E o Senhor falou tanto para mim quanto para ele, não, vai ser Nação Forte. Eu tenho uma história e uma palavra com essa igreja. Então ele continua sendo meu pastor, dando cobertura nesses anos todos. Agora a história faz muito sentido. Faz muito sentido a história agora. E quando eu chego na cidade, assumo a igreja 14 de junho de 2015, então vai fazer 9 anos agora, mês que vem, eu descobri que o maior escândalo não era financeiro, a maior perda, a maior dívida, era moral. As pessoas falavam em Nação Forte na cidade, fazia assim. Não, ministério sem credibilidade na cidade, né? Tanto que as pessoas falaram assim, pelo amor de Deus, troca o nome. Primeira coisa, troque o nome. E veio eu, a Carol, 2 filhas, a comida só da semana, todo mundo chamando de louco, porque a gente estava no auge ministerial, o auge é muito relativo, mas no nosso auge, vinha assumir uma bomba. Só 2 pessoas falando ok, palavras positivas. O meu pastor, que era o que me importava, vai, filho, que eu estou junto. E segundo um pastor amigo de Brasília na época, ele falou assim, pastor, vai. É bom assumir o caos. Qualquer coisinha que você fizer, senta para a história. Pior não fica. Pior não fica. Eu falei, boa essa palavra. Porque assim, de 100, foi os únicos 2 que falaram assim, o resto assim, você vai passar fome.
Volta para Joinville, pelo amor de Deus. Então, assim, gente, resumindo, com 30 dias a igreja não tinha mais dívidas e começou um processo miraculoso. Virou uma chave mesmo. Com 9 anos hoje, são 7 unidades da Nação Forte hoje. A gente ia perguntar isso. São 7 unidades. Assim, a gente tem igrejas filiadas e aliançadas. Isso, como Filiadas, nós, né? filiadas é com o mesmo nome, né, que carrega Nação Forte, Passo Fundo, Nação Forte, não sei o quê. E a gente tem, além dessas, alguns in-houses que nós abrimos aí agora, que talvez virem igreja. E as aliançadas, a gente dá cobertura, que são várias daí, inclusive aqui em Poá. Nossa. Né? Inclusive aqui as E a cidades. gente quer saber dessa história, da parte de vocês, a respeito dessa aliança, o que Deus falou com vocês. Como assim? Aceitou de pronto ou não? Depois, a respeito de nós, né? Então, Nós gente, movidos. o que eu posso falar? Aliança é algo muito sério. Eu prezo muito. Né? Hoje, a Nação Forte, pela misericórdia de Deus, ficou conhecida, tem igrejas, filhas nos continentes espalhadas por aí, no Brasil. São quantas igrejas, pastor? Ao todo Nação eu nem Forte? lembro. Eu só sei das filiadas, unidades da Sim, Nação as Forte filiadas. são 7. As demais eu já nem sei mais. São 7 filiadas e fora. Mas daí as outras todas. As aliançadas E tem muitos espalhadas, pastores né? que a gente faz uma mentoria, a gente está cobrindo a vida que nenhuma igreja não tem, mas tem algum ministério em algum lugar. Então, se somar tudo, tem uma igreja de pastores. Né? O que eu posso falar? Meu Deus, me perdi agora, antes ali. Sobre nós. Assim, aí o que aconteceu? Aliança é algo muito sério. Então, o que eu prezo muito? Com o crescimento da Nação Forte, é a igreja toda semana que bate lá, pedindo cobertura. Toda semana. Ou algumas, não, eu quero virar a placa para a Nação Forte. Essa semana mesmo uma me procurou. Como é que eu faço para ser Nação Forte aqui, numa cidade aqui de Santa Catarina? O pastor me mandou uma mensagem, falei, cara, não é assim, vamos comer 1 quilo de sal, vamos... Porque para ser Nação Forte, o processo é um pouquinho diferente, tem que conhecer a visão, a estrutura, as ferramentas, é bem diferente, né? A questão das aliançadas, a prioridade é o coração pastoral, dos pastores que estão ali. Então, tem que haver uma palavra de Deus. Então, quando o pastor Ronaldo, o pastor Aval começaram a caminhar, é que o entorno entre nós dois é de muitos amigos em comum, né? Tudo começou com aquele cara que está ali atrás, na verdade, né? Começou com o Alencar. Com a filha dele. Começou com o Alencar, é verdade. Com muitos amigos no entorno, o Silvio, o Osnei, o Nivaldo, que agora, todos, né? O Felipe, né? Muita gente em comum, muita né? gente mesmo, assim. E aí, conhecendo a história de vocês toda, né? Enfim, que é uma história longa, começou... Aqui são 20 anos, né? Começou-se um processo de oração. O pastor Ronaldo pode falar melhor do que isso, a parte dele, mas um processo de oração. Se foram participando dos retiros nossos, a gente tem 2 eventos macros no ano para toda a plataforma, que é a convenção em fevereiro, que vocês estavam lá inclusive, que é na igreja, na sede, e o retiro de pastores, que é no litoral, um momento bem bacana lá, top, né? Esse é bacana, só com os pastores. Então, A convenção, inclusive, você comentou quando foi apresentar o meu pai, eu lembro que você falou que naqueles dias você tinha tido uns... Né, tinha uns batidos na porta lá. só naquela semana foi uns 3, 4. Isso E mesmo. eu vou orar, eu vou tentar entender em Deus, e o Senhor fala, olha, não é, a maioria não é. Fala, querido, Deus tem algo melhor para você, que às vezes eu não vou ser bom o suficiente. Teve um lá que até achou ruim e ofendeu, né? Alguns levam para o campo da ofensa, mas não é isso. Tem que haver um propósito. E eu vejo que o propósito aqui foi construído de maneira muito pontual pelo Espírito Santo. E foi construído em 3 anos, né, pastor Ronaldo? 3 anos? 3 anos, orando e construindo. Muito na paz mesmo, né? Na paz. Namoro, noivado e casamento. Passou pelas partes todas. Do lado de namoro, cá foi noivado. assim, só um parênteses, né? Foi a mesma coisa, né? Porque passaram pessoas aqui, amigos, né? E aí surgiam as conversas, né? E aí, né? O que você acha do pastor fulano de tal, né? É um amigo, né? Teve um até que o meu pai cogitou de se ligar, assim, né? Não vou citar o nome, mas um amigo nosso, aí eu falei, pai, você tá mais para irmão dele do que filho. Né?
né? Pastorzão lá de Barretos. E são amigos ministeriais, pregam aqui e tudo. Mas é diferente, né? Essa questão de aliançar, ela é muito séria mesmo, né? Sim. É uma coisa que tem que ter muita direção de Deus, né? E Muita faz paz. assim, só para terminar essa parte, faz 2 anos que eu e a Carol, nós saímos do pastoral da igreja. Então, daquele atendimento corpo a corpo. Né? Não, demais. A gente não precisa nem perguntar. Que isso? Já estou uma palavra de O Espírito conhecimento. Santo está falando já as coisas que Meu está escrito Deus, aqui. E contou antes. Então, a gente saiu do pastoral. No sentido, a gente já estava fluindo no encargo apostólico, mas a gente viu que não tinha como. Eu tenho uma igreja de pastores hoje. Conciliar tudo. Então, me forçou a integralizar alguns pastores. Então, hoje na casa nós temos alguns pastores integrados que têm essa demanda de atendimento e a igreja não ficou desguarnecida. E a igreja entende muito. Glória a Deus, eu tenho uma igreja madura, não perfeita, mas a nação forte assim entende o nosso chamado, o nosso comissionamento e sabe que não vai ter aí os pastores muitos dias estando estabelecendo e abrindo igrejas. Então, o meu foco hoje de discipulado, de estar toda semana eu estou em alguma igreja filha praticamente. Ou quando numa igreja filha, aquilo que eu chamo de irmão mais novo. Porque na plataforma do meu pastor, eu sou chamado de irmão mais velho. O primeiro que saiu de casa. Então, eu preciso falar com o irmão mais velho. Então, o pastor Carlos hoje cresceu muito nos últimos 5, 6 anos a plataforma do meu pastor. Demais. E todos eles nos veem como o irmão mais velho. Então, por exemplo, semana que vem eu vou estar em Brasília num dos caçulas, no irmão mais novo. Né? Vem cá ministrar um seminário de finanças para nós, amém? Então, o que eu priorizo hoje? Os filhos e os irmãos. Quando tem tempo, a gente em movimento em alguma outra situação, mas a prioridade hoje é os filhos. Sim, e falando sobre a questão que nós não estamos mais na questão do pastoreio, né, local, a igreja entendeu isso muito bem, porque foi algo que foi sendo construído, né? Aos poucos a igreja começou a perceber que realmente nós estávamos, né, indo atender muitas igrejas fora, né, os pastores, e aí teve essa questão de integrar pastores na igreja, ungia pessoas que já tinham, né, já era o tempo para a questão do pastoreio. Temos uma equipe incrível lá, graças a Deus. E pastora, e as suas filhas? E a sua casa? Como é que fica nisso tudo? E um pouquinho, quando vocês tiveram que mudar, vocês estavam com 2 filhas. Como que foi esse negócio? Elas já estudavam? Você ficou preocupada? Foi no meio do ano? Não foi? Como? Ó, pergunta de mulher. Foi bem difícil a mudança ali para Brusque. A princípio, quando veio a proposta, né, o pastor ali sugeriu para nós assumirmos a igreja. Eu mesmo já falei, nem pensar. Racional aqui, né? Falei, uma coisa é você assumir uma igreja do zero, começar um encontro nas casas, né, que já é difícil. Outra é começar do negativo, né? Do negativo, porque até chegar no zero demora. As pessoas já tinham saído da igreja, então tinha um templo que estava, né, detonado, tanto é que a primeira mutirão de limpeza que fizemos, só do pátio da igreja, nós tiramos 12 fiorinos, que é aquele carro um pouquinho menor. De lixo da igreja. Estava detonada. Eu tenho um problema sério com rato. Fui limpar a cozinha, tinha rato na gaveta. Assim, olha, não foi fácil. Mas, enfim, teve essa minha fala, né? Eu falei, uma coisa é começar do zero, outra do negativo, nem pensar. Mas aí eu olhei e falei, não, vou orar. Né? O temor veio na hora. E quando eu fui orar, o Senhor falou comigo na palavra, falou em sonho, e não teve como eu dizer não. Eu falei, não, amém. Se o Senhor falou, vai. Por isso que eu disse, né, que a ida para Brusque foi contrário a tudo que os olhos humanos ou a razão poderia dizer, vai. Era tudo o contrário, mas o meu pai falou. Contra a lógica, né? Contra a lógica. Lógica natural. Mas quando Deus falou, vai, eu já estava num treinamento um tempo, né? No Senhor de realmente depender. Eu falei, não, se Ele falou vai, Ele vai cuidar. E foi difícil, não só por conta dessa situação, mas a minha filha Sara estava no primeiro ano da escola. Então, primeiro ano, aquela coisa da alfabetização, né? Tudo muito delicado. E era meio do ano. Falei, como eu vou arrancar a menina da escola, né? Mas o temor ao Senhor falou muito alto. Falei, não, se Deus falou, nós temos que ir. E Deus cuidou de tudo. Né? Eu coloquei diante do Senhor a nossa necessidade, abriu a vaga numa escola próxima onde nós íamos morar, no horário que eu precisava, né? A minha pequena também consegui escola para ela, deu tudo certo. E depois, né, veio a terceira filha, a quarta. E hoje, com toda essa nossa função apostólica, ainda com a igreja, né, por mais que nós não trabalhamos mais como pastores,
Mas tem as demandas administrativas e toda aquela questão, né, de igreja. As meninas, né, como é que fica nessa história? Bem, algo que eu ministro muito às mulheres e deixo muito claro para a igreja, né, que nosso primeiro ministério, por mais que nós temos muitas coisas, nosso primeiro ministério é a nossa casa. Então, elas são prioridade, né, o nosso relacionamento enquanto casal e as nossas filhas. Então, a gente procura organizar a nossa agenda de uma maneira muito equilibrada. Então, vamos viajar, né? Ficamos ali 10 dias praticamente, né? Europa, Estados Unidos, atendendo algumas igrejas. Voltamos, eu fiquei um pouquinho mais em casa. E sempre me comunicando com elas. Nós temos um dia da semana que é o nosso dia da família. Family Day. O Family Day. Claro que filho é todo dia, né? Família é todo dia. E todo dia a gente tem... eu busco muito ser intencional. Isso é muito com a mulher, né? Que a mulher sabe edifica a casa. Então, procura ali pelo menos uma refeição do dia nós estarmos todos juntos à mesa, que é o horário do almoço. Isso é a mulher que vai estar observando e organizando. Então, pelo menos uma refeição nós fazemos juntos, nós sempre temos um tempo de conversar com elas, de estar junto. E o dia da família, que aí a gente é mais intencional ainda, de fazer uma comida diferente, de assistir um filme, de fazer um culto. Né? A gente foi estabelecendo algumas coisas assim, a gente é muito intenso com elas, porque a minha visão eu não quero que no futuro elas olhem, a igreja roubou o papai de mim. Até com a igreja local, por mais que a gente viaje muito, eu fico só um domingo fora por mês. Um só, para a igreja não perder a voz do seu pastor também, do líder local. Então, geralmente, o domingo que eu estou fora é aquele geralmente que eu estou fora do país. Que eu saio na segunda de uma semana e volto na quarta ou na quinta da outra. Então, a igreja não perde muito. Que viagens para fora são as mais Sim, extensas, acaba né? demandando um pouco mais, né? Sim. Então, é isso, gente. E elas estão sempre muito junto com a gente, né? Teve um ano que a gente levou elas em algumas viagens também. Levo sempre. Elas estão sempre junto, sempre perto. Graças a Deus elas são bem intensas assim na questão de igreja, gostam de participar. Né? São igrejeiras também, igual a gente. A de 15 anos já é líder na igreja, a outra também já trabalha, de 6 anos já entrou na dança kids, são tudo... Quando elas eram pequenas mesmo, quando nós éramos, né, mais na função pastoral, elas iam em visita pastoral com a gente. Claro que nós sempre tivemos muito cuidado de preservar elas quanto às questões da igreja. A gente nunca comenta problemas, né, que muitas vezes algumas coisas demandas, né, para resolver, de irmãos, de liderança, na frente delas. A gente tem muito cuidado. Isso afeta muito eles, Sim, né? a gente tem muito cuidado de, no momento à mesa, não tratar coisas da igreja. Procurar ser o mais gente possível quando está dentro de casa. Então, Deus assim foi nos dando algumas estratégias, né, para cuidar do coração delas, preservar isso. Mas elas sempre estiveram junto. A gente ia fazer visita, muitas vezes era um momento de comunhão com algum, né, casal. Elas iam junto fazer visita pastoral. Ah, legal, Sempre já aprendendo, né? Sim. Eu vivi isso com os meus pais também. Agora, só para a gente encerrar, assim, com chave de ouro, eu gostaria que vocês contassem uma curiosidade. Ou algo engraçado que aconteceu, ou algo constrangedor que aconteceu durante essa caminhada toda. E que dê para contar, obviamente, né? Meu Deus. Engraçado, com curiosidade. Uma coisa Ou engraçada. algo cômico, Ou algo ou cômico. engraçado. Uma de curiosidade, não chega a ser cômico, mas no campo da curiosidade, sábado agora, eu estou pegando a faixa marrom de jiu-jitsu. A minha ideia é em 2 anos ser faixa preta. Você tá vendo? Vocês estão vendo, irmãos? Eu esqueci de falar disso. Eu pratico jiu-jitsu há quase 10 anos. Tenho um projeto social na igreja. E eu falei para as minhas filhas, o pai vai ser um velhinho faixa preta um dia. Eu estou perto de conseguir isso. A graduação, eu passei no teste agora. A graduação é sábado de manhã. A gente recebe a faixa marrom. Mais uns 2 anos e meio para pegar a faixa preta. Uau! Os carinhas aqui que eu queria conversar com você. Vai mesmo. Que estão querendo começar o projeto mico aqui. ministerial, já paguei um monte. Eu já chegou. Uma vez, eu lembro que eu fui pregar numa igreja que as cadeiras eram atrás, aqui. Sim. E aí o preletor ficava atrás, eu fiquei também. Aquilo explodiu, eu caí rolando, aquela cadeira arrebentou. Mas eu já paguei cada mico em culto aí que eu vou te dizer. Quando a gente estava bolando essas perguntas, eu falei, nossa, eu lembrei até da minha situação, né? Que uma vez eu fui ministrar numa igreja, e era aquela época dos encontros com Deus, né? Que estava bombando, e todo mundo queria servir todo mundo, né? Porque estava aprendendo a servir, né? No encontro.
E o cara veio, ô irmãozão, deixa eu te ajudar e te servir e tal, eu monto o teclado para você. Aí eu ia ministrar o louvor. E era aquelas estantes assim de X, o cara não apertou o negócio. E eu ministrando louvor e cantando, daqui a pouco no meio do louvor. Plá! Mas o que salvou é que era uma igreja muito pentecostal, então quando o teclado caiu no chão, parece que veio o avivamento junto. Mas assim, ó, a Carol tem uma boa, tá? Aquela lá Eu já sei de uma, se você não contar, a Carol tem eu uma te ajudo. boa. Eu acho que tem uma boa. As passei a saideira é uma boa. Olha, essa não é todo mundo que sabe. Enfim, Vamos ver se bem, é a que eu sei. o André estava ministrando, né? A Letícia era pequenininha, eu deixei ela no berçário, a minha de 11 anos, a minha do meio, meu recheio da bolacha, eu falo. E eu estava ali mais atrás, né, ouvindo a ministração, e aí o André pediu para as pessoas fez o apelo, né? ficarem de pé e fez o apelo. E eu estava tranquila ali, intercedendo. Meu Deus do céu. E aí, eu ali tranquila, nisso passa uma pessoa com um cabelo na cintura, cacheado, e eu fui impelida a ir orar por ela. Só que ele chegou, a pessoa pessoa chegou, dobrou o joelho no altar e ficou... A palavra falou muito com a pessoa. Eu fui atrás dessa pessoa. Quando chegou aqui na frente, a pessoa, né, se ajoelhou e eu fui orar, né, assim pelas costas, coloquei a mão na cabeça. Só que conforme eu fui orando, eu acho que eu fui ficando emocionada, porque eu via que a pessoa estava chorando também. E pensou que era uma mulher, né? Eu tive a impressão de abraçar, né? Então, fui, abracei, ministrei. E de repente eu notei, carinho. Fiz carinho. De repente eu notei que o pastor da igreja passava por mim, olhava para mim, fazia assim, e tipo, pedia para eu sair porque ele ia ministrar. E eu fiquei, meu Deus, né? Eu vou ficar aqui terminando de ministrar, que negócio é esse? Aí eu olhei o André lá no altar, fazia o sinal para mim. Assim, eu falei, o que essa mulher está fazendo com esse cara? E aí, ok. E eu continuei a ministrar. E nisso a pessoa, que eu achava que era uma mulher, jurava que era uma mulher, estava ali chorando e tal, levantou a mão. Quando levantou a mão, uma mão extremamente masculina, com uns anéis de caveira. Eu falei, meu Deus, é um homem. Aí eu comecei já a me afastar. E olhei mulher, assim um pouquinho, barbudo, um homem. Eu falei, Jesus, eu estava aqui, dá-lhe abraçar o homem. Aí eu saí, disfarcei ao máximo, fui lá para trás. Eu falei, meu Querendo Deus. caçar um lugar para esconder, né? A cara debaixo da terra. Eu já fiz isso. Por isso que hoje em dia eu tenho muito cuidado. Eu chego devagarzinho, olho bem. É menina mesmo? Tem que ter cuidado. Mas foi um grande mico que eu paguei. Me contaram esse. Eu Sim. falei, se ela não contar, eu dou uma cutucada. Ai, muito legal. É bem divertido. Eu não sei, me deu branco aqui, eu não passo por essas coisas. No caso, ela faz as palhaçadas. Mas a gente está muito contente, né, de conhecer. Quer dizer, a gente tinha mais umas perguntas, mas não vai dar tempo. Pois é. Mas é um grande privilégio conhecer vocês um pouquinho mais. Nossa, que legal. Parece que a gente é até um pouco mais íntimo. Né, é bem gostoso. E eu creio que a igreja vai sentir isso também, né, de conhecer. E a partir de agora, essa caminhada, e que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça, né, de sermos bons filhos para vocês, filhos que dê alegria, né? Mas um prazer imenso. Uma alegria, né, mesmo, privilégio. Muito gostoso o papo, né? E glória a Deus. Deus abençoe quem estava também acompanhando, assistindo, né? Eu não sei qual que eu olho aqui. Essa aqui, né? Então tá bom. E Deus abençoe, gente.